Queria agradecer a presença de todo mundo aí que pôde estar aqui, né? Especialmente a gente agradece com antecedência ao Alexandre, que ele vai estar apresentando esse tema aí bem interessante. Aqui do Núcleo Maceió, achou por bem trabalhar alguns mitos, né? Ou desvendar alguns mitos que estavam presentes no livro que a ABC2 lançou recentemente, né? Que contém 25 mitos sobre ciência e religião. A gente vai pegar 4 deles e destrinchá-los um pouco. E o Alexandre vai trazer, falar um pouco sobre a questão da ascensão se a igreja na Idade Média impediu ou não a ascensão da ciência, né? E semana que vem ele vai falar sobre o terraplanismo. Deve ser também outro encontro bem interessante. Nossa gratidão, Alexandre, aí a você, pessoal de Brasília também, antecipadamente. Muito Eu bom que aqui. agradeço. Muito bom ter você aqui com a gente de novo. E é isso, gente. Eu vou começar com a oração. Certo? Eu vou orar e depois vai estar com o Alexandre. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo, obrigado pelos recursos que o Senhor tem disponibilizado, pelo tempo, pela vida de cada um que está aqui, pela vida do Alexandre. Que o Senhor possa, Deus, iluminar nosso entendimento na noite de hoje, que possamos sair daqui mais enriquecidos, te amando mais, Senhor. Em nome de Jesus, que possa ser uma reunião mais uma vez proveitosa e que teu nome, o nome de Cristo, seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Alexandre, fique à vontade aí. Bom, pessoal, boa noite. Antes de qualquer coisa, antes da gente começar, eu queria agradecer ao Ed pela oportunidade, né, e pela confiança. É um prazer eu estar conversando com vocês sobre diversos assuntos interessantes, principalmente o terraplanismo, a terraplanagem, né? Terraplanismo, não, terraplanagem, é o que está na moda agora. Esse assunto que é o melhor, mas não é o assunto de hoje, tá? A terraplanagem é para da semana que vem, tá? Então eu queria justamente agradecer pela oportunidade. A gente está parando aqui alguns minutinhos para poder conversar sobre não terraplanagem hoje, mas sobre. Isso vai ficar claro um pouco melhor durante a discussão, sobre a questão da origem, entre aspas, da ciência, né, e principalmente a questão da igreja ter evitado, controlado, trancado, perseguido cientistas, a ciência e tudo mais, tá? Então esse vai ser mais ou menos o nosso assunto de hoje. Eu até mandei pro Ed os slides, depois vocês podem pegar com ele ou comigo também, não tem problema, os slides. O slide de hoje está bastante simples, porque o que eu fiz? Eu peguei o assunto de hoje, que você já conhece bastante, deste livro aqui, tá? Que é justamente sobre um dos assuntos que é sobre a questão de mitos, tá? A gente tem diversos mitos dentro da ciência, na realidade não dentro da ciência, na ciência sim, também tem bastante mitos, mas nessa integração entre fé e ciência, temos milhares de mitos. Hoje a gente vai falar de apenas um específico. Dentro desse assunto tem milhares de outros mitos que também estão acoplados tanto no processo histórico quanto nessa questão do assunto também, tá? Então o foco vai ser em um desses mitos e nesse livro especificamente, o que eu fiz? Eu peguei o capítulo ou o mito 2, né, o assunto dele, e expandir para algumas outras discussões, tá? Eu não vou aqui fazer uma leitura comentada, detalhar o livro nem nada, mas eu peguei, montei alguns slides com algumas estruturas, algumas coisinhas a mais que tá focando mais do que não tem no livro. Tá? Então, você fazendo a leitura do livro, mais essa discussão que a gente vai ter hoje, vai ficar um negócio um pouco mais completo, tá? Bom, então, você pode até observar que são poucos os slides e tudo mais, então, porque são pequenos tópicos que eu peguei adicionais, ou seja, claro, peguei algumas coisas que tem no livro também, mas eu não vou passar em todos os detalhes do livro e tudo mais. Claro, a gente pode discutir aqui tranquilamente aqui algumas questões que vocês acharem interessante ou pergunta que tiver no livro especificamente. Não tem problema, tá? Bom, então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a questão do mito que a igreja tem alguns erros de digitação, tá? Eu já estou vendo um na cara logo, cristã. A igreja cristã medieval impediu o avanço da ciência, que também tem um acento que não tem aí, outro erro de digitação. Vai ter vários erros de digitação, tá? Que eu fiz esses slides durante o dia, quando eu estava trabalhando, né? Então, trabalhando com o menino do lado
escrevendo, porque esse programa que eu faço é escrita mesmo, é na digitação, então os erros que tem aqui são vários erros de digitação que deve ter. Tá? Eu deveria ter revisado isso antes, mas tudo bem. Então, o mito de hoje é que a igreja cristã medieval, e aqui eu estou colocando medieval aqui naquele contexto não de todo o período medieval, ou vamos dizer assim, desde a queda do Império Romano no ano 450, 453 até 1453, tá? Eu vou acabar pegando todo esse período aí de praticamente 1000 anos, né, que é a grande noite que escureceu, a Idade das Trevas, ou não dá para não colocar essa piada no meio justamente no 11 de setembro, o 11 de setembro da idade medieval, da Idade das Trevas, obscurantismo, e que a igreja controlou a ciência e por aí vai. Tá? É um mito. Tudo isso é um mito. Tá? Tem inclusive algumas questões que o livro também traz, que é o seguinte, a estrutura do livro, vocês devem ter estudado já, por exemplo, o mito 1, e vão estudar os outros mitos também, alguns mais para frente. Por exemplo, vai ser o 2 e o 3 que eu vou conversar com vocês hoje. Vai ter o 4 também, parece. Vai ter outros. Ou vocês podem até pegar e ler o livro todo. Tem diversos mitos que tem aí, mas isso não significa que todos os mitos eles são 100% desmanchados. Tá? O Ronald Numbers, o que ele faz aqui é uma seleção, uma edição de vários artigos, e os artigos são curtíssimos. Você pega, por exemplo, esse que a gente vai conversar hoje, tem uma, duas, três, quatro, cinco, vamos arredondar, 6 páginas. 6 páginas para falar só sobre esse período da igreja medieval é muito pouco. Tá? Então, assim, ele fez uma sintetização de artigos muito curtinhos, tem lá as rodas de rodapé, tem algumas consultas, mas é um negócio muito condensado. Derrubar esses mitos, tanto de hoje quanto outros mitos, requer muito mais informação do que eles colocam, tá? E ainda tem um outro detalhe, não nesse mito de hoje, mas em outros mitos, que pode levantar algumas discordâncias. Eu acho que não é bem assim tal. Isso é normal, isso é natural, tá? Por exemplo, nessa questão de que a igreja cristã impediu o avanço da ciência, claro que isso é um mito, porque não impediu, ao meu ver, como a gente vai discutir aqui, ela não impediu e ela ainda ajudou, fortaleceu, e eu vou um pouco mais além do que o Numbers coloca, que ele coloca também como um mito, mas eu acabo discordando dele em alguns pontos. Eu ainda coloco assim, olhando para trás, se não fosse a igreja cristã durante esse período, vamos dizer assim, não só medieval, mas até mais recente, se não fosse a igreja, talvez a gente teria uma dificuldade de ter ciência como nós temos hoje, tá? Eu até coloco o caminho, vamos dizer assim, inverso. A igreja não impediu, ela avançou, ajudou, fomentou e mais. Se não fosse a igreja, eu acho que nós não teríamos. Eu não vou ao extremo dizer que a gente não teria ciência. Também eu acho que não é tanto por aí. Mas a ciência como nós temos hoje, eu acredito que nós não teríamos. Sem a igreja. 100% sem igreja, a gente teria o que nós temos de ciência hoje? Eu acredito que não. Tá? Tem até outros mitos aí que ele vai discutir, que é a questão, por exemplo, na época dos muçulmanos que guardaram documentos históricos e tudo mais, e aí em algum período lá da igreja isso foi resgatado não pelos, vamos dizer assim, não foi a igreja que resgatou esses documentos antigos, mas foi pela ajuda dos muçulmanos, né, e isso acaba sendo, no período do Islã, não é a nossa discussão de hoje, tá, mas só estou contextualizando aqui um outro ponto. Eu acho que não foi bem só isso, tá, porque quando apareceu por exemplo, igual a gente vai ver aqui, durante o período da igreja, muitos documentos foram buscados no original. Por exemplo, na época ali de Aristóteles, que é um dos casos, né? Então você tem ali no período do escolasticismo, né, vários documentos que foram resgatados naquela ideia de voltar aos originais, e nessa de voltar aos originais, a gente acaba saindo um pouquinho da idade medieval, mas ainda está ali, porque períodos históricos, né, idade antiga, idade medieval,
contemporânea e moderna, a gente coloca ali um marco, né? Só para fazer um marco, mas a coisa não é assim só no marco. Hoje é a idade medieval, amanhã já é a idade moderna. A mudança é muito mais, vamos dizer assim, muito mais suave em questão de período do que a gente imagina. Então, essa questão de retorno às fontes, por exemplo, se a gente pegar ali no início do, até um pouquinho antes do século XVI, a gente tem um retorno muito grande às fontes, principalmente às fontes do Novo Testamento. Né? Então você pega ali Erasmo de Roterdã, né, onde ele faz um cotejamento, ou seja, uma junção de manuscritos do Novo Testamento, e aí ele consegue fazer, se não me engano foram com 11 manuscritos, ele consegue fazer um arquétipo, né, um texto completo de como que seria mais perto texto original do Novo Testamento. Começa ali com Erasmo de Roterdã, né? Ou seja, ele faz o primeiro arquétipo do grego do Novo Testamento. Porque na época de Erasmo tinha essa ideia de retorno às fontes, tá? Ali naquele período ali do humanismo e tudo mais. E nessa questão de retorno às fontes, não só com Erasmo, mas também em períodos anteriores, a gente tem um resgate da questão dos trabalhos de Aristóteles, né, e aonde acabou dando um embasamento, não é o único, mas podemos dizer que um grande embasamento para a cultura ocidental praticamente inteira, né, dentro da parte da física, principalmente, né, a gente vê muita coisa de Aristóteles, muita coisa que Aristóteles trabalhou e acabou influenciando o que a gente chama de mecânica clássica, por exemplo. Né, teve bastante influência dele. Né? Claro que depois a física acabou descambando para outros desenvolvimentos. Tá? Bom, então esse é só mais ou menos um panorama, só para a gente ter uma ideia do que a gente vai acabar comentando aqui hoje. Tá? Bom, o sumário é bastante curtinho, né? Só uma introdução e um ponto. E aí eu vou começar exatamente como no livro começa, no mito 2, que é com John William Draper. Tá? O Draper, junto com o White, escreveram alguns livros fake news, que não é do século XXI, mas é ali do final do século XIX. Tá? Fake news não é de hoje, tá? Não começou no século XXI, não é invenção americana, brasileira, chinesa ou qualquer coisa do século XXI. Não, fake news é coisa antiga, tá? Então, o Draper White escreveu alguns livros, vamos dizer assim, fake news, né? Aonde ele vai trabalhar essa questão aonde ele vai trabalhar alguns contextos ou vai trazer algumas histórias ou entre aspas fatos históricos aonde vai apontar que existia ou ainda na época dele existe um conflito até assim duro entre a ciência e a religião. E esse conflito, ele chega a colocar no título do livro, por exemplo, desse livro aqui, foram 3 livros. Um dos livros eram 2 volumes, e o outro livro é esse aqui. História do conflito, ou seja, a coisa é tão grande, a coisa é tão. Já dura tanto tempo que você tem até uma história de conflito entre ciência e religião. O detalhe é, quando você vai pegar esses livros, eu tenho esses livros em mãos, eu não li eles, tá? Eu tenho esses 3 livros, você vai ver, vai dar uma lida neles, ou vai pegar alguns comentários que se fazem com esses livros, você fala, tá, beleza, legal, a historinha é boa, tem um monte de coisinha aí, tá, mas a fonte disso está onde? Porque quando você vai escrever um livro, quando você, bom, vocês são estudantes, ou a maior parte de vocês aqui, eu não sei, eu não conheço todo mundo, já passou pela escola entre aspas, faculdade, pós e tudo mais. Quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho, seja a nível de graduação ou de pós, você vai fazer um TCC, uma dissertação, uma tese, você vai escrever algumas coisas, você vai ter que dar a fonte daquilo. Simples assim. No caso das ciências naturais, por exemplo, é um pouquinho mais fácil, entre aspas, algumas coisas não serem dadas fontes, porque você desenvolve cálculo. Então, no meu caso, por exemplo, numa das partes que eu trabalhei, na minha tese, por exemplo, tem algumas contas, alguns cálculos ali que eu fiz e que eu não coloquei fonte. Não tem fonte. Qual que é a fonte? Sou eu mesmo. Aonde é que você tirou essa fonte de você mesmo? Tá aqui. Aí eu demonstrei os cálculos, todos abertos, tudo direitinho. Eu parti daqui, fui para cá, eu usei esses pressupostos, essas hipóteses, fazendo essa
conta fazendo isso aqui, isso aqui, isso aqui, chega nesse resultado. E aí o pessoal da banca vai olhar, tá, não tem fonte, então isso aqui é seu, né? É. Tem publicação disso em outro lugar? Não. Como é que você chegou nesse resultado? Tá aqui. E aí tem lá todinho, direitinho, a fonte de mim mesmo, vamos colocar assim, de onde eu coloquei. Agora, quando eu vou investigar alguma coisa histórica, eu tenho que dar a fonte daquilo que eu estou colocando. Por exemplo, Galileu foi queimado na fogueira porque estava apresentando que a Terra era redonda e girava ao redor do Sol. E a igreja dizia que não, que a Terra era plana e que a Terra era o centro do universo, o geocentrismo. Beleza, eu coloco isso no texto. Ok. Você está baseado nisso na onde? Qual que é a sua fonte? Fonte juro por Deus não serve. Você vai ter que ter um documento disso. Que documento? O documento da condenação de Galileu, um documento onde tem argumentação, ou aonde está dizendo que Galileu afirmou isso, afirmou heliocentrismo e globalismo. Não, globalismo é outra coisa. Terra plana, terra redonda. Tem um outro termo interessante que os caras colocam, mas aonde ele afirmou terra redonda, heliocentrismo, e a igreja ela compactua com o geocentrismo e o terraplanismo. Tá aqui o documento. Existe esse documento? Não. Existe o documento de que Galileu foi sapecado na fogueira? Também não. Tá, e você coloca isso num livro baseado em quê? Esse é mais ou menos, a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso. Esse é mais ou menos o nível dos livros ou das citações que o Draper e o White fazem nesses livros, nesse livro aqui, e tem um outro, o Numbers acaba citando o outro livro do White também. Coisas mais ou menos desse tipo, onde ele faz citações assim, tá, você tirou isso da onde? A fonte juro por Deus, só pode. Por exemplo, nessa primeira que tem aqui, essa primeira citação é da semana que vem, mas eu estou resgatando só um pedaço dela, tá? Não, eu não me perdi aqui, não, mas eu estou puxando o da semana que vem para hoje. Na cristandade, a maior parte desse período longo, ou seja, de Ptolomeu a Copérnico, Ptolomeu ali de 167 até Copérnico, Copérnico ali, vamos arredondar aí para vamos arredondar para 1500, tá? Um pouquinho antes. Nesse maior parte desse período foi consumida por disputas em relação à natureza de Deus e lutas por poder eclesiástico. A autoridade dos pais da igreja, eu não sei se ele está se afirmando aqui, esses pais da igreja aqui, a patrística mesmo, se ele tinha essa noção, eu acredito que sim, tá? Mas vamos colocar que seja patrística. A autoridade dos pais da igreja e a crença prevalente de que as escrituras contém, faltou um M aí, a soma de todo conhecimento, e aí conhecimento no sentido geral, científico, teológico e tudo mais, desencorajou a investigação da natureza. Oh, legal, linda história. Essa indiferença continua até o fechado do século XV, até ali no 1400. Beleza, muito bem. Primeira pergunta que a gente faz, ok, fonte dessa história. Não tem. Arial 12. Não tem fonte dessa história. Patrística colocou que a crença os pais da igreja e toda a cristandade nesse período todo aí, investigação das escrituras tem todo o conhecimento. A gente não precisa fazer nada mais do que só pegar ler a Bíblia. Aí a gente faz aquela amarração, como a gente trabalha bastante dentro da BC2. Beleza, a Bíblia é a revelação especial de Deus. Ok. Deus se revela através da escritura. Ok. Como é que é essa revelação? A revelação de um Deus pessoal. Encarnação de Cristo e Trindade. Beleza. Só isso? E a revelação geral? Não, também tem revelação geral. Deus também se revela através da revelação geral. Tá, e a gente vê isso onde? A gente vê isso nos pais da igreja, por exemplo. A gente tem documentos lá dos pais da igreja. Tem uma outra citação do Justino que vai acabar falando isso. Eu nem fui atrás da patrística, mas a gente pode pegar a patrística inteira e a gente vai ver que tem a revelação especial e a revelação geral. A revelação geral é aquela que não está escrita no texto bíblico. É aquela que nós observamos na natureza. É claro que nesse período da patrística, em períodos, vamos dizer assim, anteriores ao século XIV, XV, onde a gente não tem uma ciência como nós temos hoje em dia, matematizada, todinha separadinha e tudo mais, é claro que a ciência daquela época era um pouquinho diferente. A questão da observação da natureza e tudo mais era um pouquinho diferente, né? Mas a gente via a questão da revelação de Deus na natureza.
às vezes o camarada entendia isso de uma forma muito diferente do que a gente entende hoje em dia, tá? Sim, era o conhecimento que ele tinha na época, tá? Mas que a gente não tinha revelação geral, ou que não era discutida a questão de revelação geral, bom, na história da igreja a gente tem isso, tem bastante sobre isso, tá? Então a fonte disso aqui, bom, não tem fonte. A segunda citação, que é a citação do mito de hoje, o Partido Cristão, no início da Idade Média, ali no século V, mais ou menos, declarou que todo conhecimento deve ser encontrado nas escrituras e nas tradições da igreja. Né? Tá, beleza, você tirou isso da onde? Dos concílios que teve na igreja? Nós tivemos 4 concílios até o século V. A gente teve, na verdade, 5, né? Se a gente contar o concílio que tem lá em Mateus, no livro de Atos, no capítulo 15, o primeiro concílio da igreja. E aí a gente tem um outro concílio em 320, o de Nicéia. Depois a gente vai ter o concílio em 300, se eu não tiver falhado a memória, 320, 320, 450, 480 e tá faltando um, acho que 380. Né? Agora eu não lembro exatamente os anos, mas a gente teve 4 concílios até o ano de 480, mais ou menos. Tá? E ali teve discussões, sim, sobre a questão da natureza de Deus, natureza de Cristo, Trindade, que foram os, vamos dizer assim, os principais temas do concílio. Mas não foi só isso. E o concílio, ou os concílios, na realidade, era para tratar de heresias. Como assim heresias? Você tinha algumas, entre aspas, teorias no meio da teologia, né, e acabavam tendo disputas muito grandes ali, discussões muito grandes teológicas, e precisava ser resolvido. Aí convocava-se um concílio da igreja, de forma geral, todas as igrejas ao redor, e ali acabava sendo discutido e falou, olha, a posição que a gente vai tomar é essa aqui. Essas outras posições tá descartadas, são heresias. Por exemplo, quando finaliza lá no último concílio em 480, você tem ali o que nós temos hoje em dia da doutrina da Trindade. Você tem lá as 3 pessoas na mesma essência, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo com a mesma essência, são 3 pessoas distintas e diferentes, mas são o mesmo Deus, né? É um plural para um singular, são o mesmo Deus, e aí você tem a discussão da questão da natureza de Cristo, aonde Cristo ele tem a mesma natureza, a mesma substância de Deus, e ele é 100% homem e 100% Deus. As outras teorias teológicas que se colocavam no meio disso, por exemplo, a questão de que Jesus poderia ser 50% homem, 50% Deus, porque você só tem uma pessoa, só pode ter metade ou metade. Você não tem como ter 200% em uma pessoa só. Senão você teria 2 pessoas. Todas essas são heresias. Ou igual a outra heresia do... Eu estava lendo justamente isso sobre essa semana, que dizia que Jesus era um pouquinho acima dos homens e abaixo de Deus. É outra heresia que foi descartada. Tá? Então tinha essas discussões nos concílios, mas era para situar aonde que estava a doutrina ou a ortodoxia da igreja. É aqui, nesses pontos e tudo mais. Não tinha algo do tipo, conhecimento é só o que tem na Bíblia e o que está fora da Bíblia é heresia. Não tem isso. Né? Então, o Draper tirou isso, fonte juro por Deus ou qualquer outra. A igreja, então, se colocou como depositária e árbitra do conhecimento. Estava sempre pronta para usar o poder civil para forçar a obediência às suas decisões. Aí a gente entra numa outra discussão, que não vai caber aqui também, onde a igreja tinha poder civil para poder, vamos dizer assim, ó, ou você faz isso ou tchau. Você simplesmente vai para a fogueira, vai para a Inquisição, se bem que a Inquisição começou lá no século, praticamente no século XV, não oficialmente, mas vamos arredondar aí, século XV para frente, né? Ou seja, já é no final da Idade Média para frente. Todo mundo diz que a igreja utilizava a Inquisição na Idade Média. Aí eu fico assim, tá, usava como? Tipo um teletransporte, vai lá no futuro, busca, usa aqui, devolve? Só pode, porque não tem isso. E essa questão de usar o poder civil, vai ter um dos pontos que eu vou citar lá na frente. A gente tinha alguns casos de casamento entre a igreja e o Estado em diversos
em diversos países, vamos dizer assim, porque essa questão de país-nação é um conceito já bem mais moderno, vamos colocar assim, bem mais para frente do que nesse período da Idade Média, onde a gente ainda nem tinha a questão das monarquias absolutistas, um pouco anterior que eu estou mencionando. Então, a igreja, sim, tinha algum poder, a igreja católica lá, que estava centrada em Roma, tinha, no caso da igreja ocidental, tinha um certo poder em relação a esses países, entre aspas, ou essas nações, entre aspas, ou esses reinos, que acabava tendo muita influência. Só que a gente vê ao longo da história muitas brigas entre reis ou entre chefes e donos das diversas pedaços de terra muito grande, ou nações, entre aspas, onde tinha conflito direto com a igreja. Né? É claro que brigar com a igreja naquela época não era um bom negócio. Tá? E negócio aqui é em todos os sentidos da palavra, tanto financeiro quanto de segurança, de proteção e tudo mais. Tá? Era um negócio complicado brigar com a igreja. Mas que a igreja meio que usava a força para obediência às suas decisões, no mínimo, vamos dar um pouquinho de crédito para o Draper, forçar a barra demais, tá? No mínimo. Assim, ela traçou o curso que determinou toda a sua futura carreira. E esse destaque aí é o destaque que eu fiz. Ela se tornou pedra de tropeço do avanço intelectual na Europa por mais de 1000 anos. Então a coisa. Bom, por mais de 1000 anos, a gente está arredondando aí. Vamos colocar aí até o período do Iluminismo ali, século. Vamos arredondar as contas aí, século XVI. Século XVI, então a igreja dominou aí por 1600 anos, por mais de 1000 anos. A noite de 1000 anos, na realidade, foi maior do que isso, né? Para Drape, então a coisa está bem mais obscura, né? Mas não foi isso, tá? Não foi. E agora vamos, só por esse panorama que eu já fiz até agora, nessas várias partes dessa citação do Drape, já dá para ter uma ideia de que muitas dessas coisas que o Drape puxou não tem embasamento algum. E agora eu vou pontuar com vocês alguns detalhes desse período obscuro, esse obscurantismo, idade das trevas, idade medieval com Inquisição, essa coisa toda, para a gente ver que o negócio não é tão. Aliás, nem chega perto do que o Drape está pintando um quadro quase terrorista num período histórico que é de um universo paralelo, só pode, é a única explicação. Para começar, então, começar lá do começo, dos pais da igreja, né, já que ele coloca pais da igreja, o Numbers, não é, na realidade não é o Numbers, é o Michael Shank, que vai escrever esse artigo, né, ele até começa a dar a entender que a linha que ele vai puxar, onde aparecem essas discussões, ou a origem dessas discussões, dessa questão de que a igreja foi uma pedra de tropeço para toda a ciência, o desenvolvimento da ciência e tudo mais, com a fala ou com a ideia do Tertuliano, né? Tertuliano é um dos pais da igreja. Tertuliano, se eu não me engano, ainda é do século II, 180 e poucos, 183 por ali. Eu não tenho certeza agora da idade, mas é século II, III, né? Onde tinha diversas discussões da questão vamos dizer assim, da questão do uso ou do aproveitamento da filosofia nas discussões de teologia. Tá? O que acontece? Ali no início da história da igreja, aqui daria para a gente conversar a história da igreja por uma semana, tá? Mas eu só vou pontuar alguns detalhes dessa questão da história da igreja. A história da igreja está amarrada intimamente com a questão da história da teologia. Igual eu comentei com vocês a questão do desenvolvimento da doutrina da Trindade, tá? A gente tem um desenvolvimento durante aí no mínimo uns 300, quase 400 anos, tá? Praticamente uns 300 anos de desenvolvimento da ideia do que é a Trindade. Como é que a gente, porque na Bíblia não tem a palavra Trindade, não está muito claro ali de forma explícita como é que a Trindade é e funciona. A gente só vai ter ideias, vamos dizer assim, melhoradas durante os concílios, durante lá todas aquelas discussões, tá? Eu não coloquei nas referências, devia ter colocado, mas eu tenho alguns livros sobre história da igreja, sobre história da teologia. Dois, inclusive, em português, muito bons, e tem um outro em inglês, eu não sei se tem ele em português, que conta esse períodozinho aí da história da igreja
forma excelente, tá? Depois, se alguém quiser, me procura e eu mando para vocês, tá? Porque eu preparei, há uns tempos atrás, alguns estudos sobre história da igreja, tá? Aqui na igreja onde congrego. Só que é uma igreja pequenininha, tem 30 membros, era uma discussão que a gente estava fazendo na escola dominical, então é uma coisa bastante simples, bastante superficial, tá? E aí, várias aulas da escola dominical, eu preparei diversos assuntos, por exemplo, a questão da doutrina da Trindade, a questão essa que eu estava falando para vocês sobre manuscritologia do Antigo e do Novo Testamento, que eu acabei dando também o Antigo Testamento, essa questão de você juntar manuscritos e tal, e então esse desenvolvimento teológico, mais especificamente teológico, eu acabei juntando bastante material e lendo algumas coisas, tá, para poder ensinar para os irmãos aqui na igreja. Depois, se alguém quiser, eu repasso isso tranquilo. Voltando então, a gente tem um desenvolvimento bastante, talvez um pouco devagar, durante 300, 400 anos, da teologia. Só que ali no iníciozinho, apareceu, no iníciozinho que eu digo ali no início do século II, 110, 115 mais ou menos, tá? Depois que os apóstolos já tinham falecido, João já tinha falecido, só estava ainda o discípulo de João, o discípulo do discípulo de João, então a gente tem ali o Policarpo, a gente tem o Clemente, tem outros ali, os primeiros pais da igreja, depois vai aparecer os apologistas também, aonde eles vão fazer, principalmente os apologistas, vão trabalhar e vão desenvolver a teologia, dando respostas, sempre numa forma, como a gente observa, sempre numa forma reativa. Aparecia alguma discussão e tinha uma reação a esse tipo de discussão. Tá? E as fontes dessas intrigas e dessas brigas nunca eram bíblicas, nunca eram dentro do Antigo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento ele foi, vamos dizer assim, fechado o cano do Novo Testamento somente no Concílio de Nicéia, no ano 320. 320, 326. Eu estou com 320 na cabeça, mas eu tenho quase certeza que é 320, tá? E não foi Constantino que determinou quais livros queria entrar. Tem uma outra discussão muito maior dentro dessa questão do cano do Novo Testamento, mas não tem nada a ver com influência de imperadores nem nada, tá? E toda a fonte que aparecia de heresias e tudo mais era externa ao Antigo Testamento que se tinha. 325, obrigado, Tiziana, 325. Eu estava com 320 na cabeça, não sei porquê. 325, Concílio de Nicéia. Tá? Então sempre apareciam algumas coisas externas ao contexto bíblico, tá? Ao Antigo Testamento. Por exemplo, a gente tem aí o proto-gnosticismo, vamos colocar assim, no primeiro século, aonde até o apóstolo João vai fazer discussões e vai apresentar até argumentação que está nas cartas, que está no nosso texto bíblico do Novo Testamento. Depois, no finalzinho do século I, no século II, o gnosticismo acaba, vamos dizer assim, se fortalecendo com algumas filosofias internas, que o gnosticismo tem várias vertentes bastante fortes, e isso acabou influenciando e acabou adentrando dentro da igreja. Tá? E aí entrava dentro da igreja aquelas discussões no mínimo esquisitas, filosofias assim meio estranhas, e os teólogos, vamos colocar assim, os pais da igreja tinham que responder a essas questões que apareciam que não era do texto bíblico. Por exemplo, qual que é a natureza de Cristo? Qual que é a essência de Cristo? Aí vai aparecer diversas heresias, mas nunca eram dentro do texto bíblico, sempre eram externas. E aí, quando principalmente os apologistas iam dar essas respostas, o que eles faziam? Caras bastante experimentados, muito estudados dentro da filosofia grega e também a gente pode chamar assim também, filosofia romana, porque ainda estava vamos dizer assim, em desenvolvimento, eles aprenderam bastante isso e começaram a utilizar como ferramenta a filosofia dentro da teologia para poder dar respostas teológicas. E aí a gente tem o desenvolvimento da teologia, por isso que nós temos desenvolvimento de doutrinas cristãs, como é o caso da doutrina da Trindade, que não tem de forma explícita no texto bíblico, mas é uma construção que foi feita com a Bíblia e com a filosofia grega. Tá? Igual o Ed está falando, está pano para manga. Isso, na realidade, assim, dá para a gente conversar disso para semanas e semanas, né? Até hoje, exatamente. Né? Então a gente tem bastante discussão em cima até hoje disso, tá? Mas eu não vou adentrar, só estou pincelando os testemunhos de Jeová, tá aí justamente para não deixar a gente mentir sozinho.
Eu só estou pincelando alguns pontos históricos, tá? Eu nem estou entrando na discussão, porque tem muita discussão. Resumindo essa história toda, principalmente os primeiros pais da igreja até o século terceiro, até o século quarto, mais ou menos, 300 e poucos, 380, a gente vai ter um desenvolvimento muito bom, claro que isso vai continuar até o final do século V, a gente tem um desenvolvimento muito grande da teologia cristã, com utilização de ferramenta ou com a utilização da filosofia grega, greco-romana, vamos arredondar as duas, com a greco-romana como ferramenta dentro da teologia. Aí vem Tertuliano e bem no iníciozinho, né, quando essas discussões já estavam começando, qual que é a relação de Atenas e Jerusalém? Ou seja, qual que é a relação que tem a filosofia grega com a teologia? Não tem muita ligação disso, não. Esquece esse negócio de filosofia. Aí vem Justiniano e fala, olha, não é bem assim. A filosofia, e aqui ele está falando de forma geral, é um dos pais da igreja também, tem sementes da revelação de Deus. É aquela frase, agora eu não lembro o nome do autor, mas se existe verdades em qualquer lugar onde você está vendo, essas são verdades de Deus. Não importa onde você está olhando. Se é uma verdade de Deus. A filosofia tem verdades? Tem uma das verdades de Deus também. Então a gente pode utilizar isso como ferramenta, tá? E aí vem Justiniano e fala, olha, dá para a gente usar isso. E é o que nós usamos, por exemplo, sem entrar nos detalhes, apenas para atiçar um pouquinho a curiosidade de vocês, as ideias que nós temos hoje, século XXI, tá? De inferno, ou de alguns outros conceitos que nós temos aí, por exemplo, até um pouco mais antigos, a questão de céu, esses conceitos assim que é um lugar físico, um lugar que tem aí alguma interação com algo físico espiritual, que ambos vão para lá, de um calor, de alguma coisa desse tipo, é desenvolvimento da teologia, principalmente mais recentemente, tá? Século XVI, XVII para cá. Tá? Então todas essas ideias que nós temos hoje meio que modernas, como é que vai ser o nosso corpo depois da morte? Comparando com Cristo, mas Cristo comeu, como é que é isso? Ou como é que é essa ideia de morte? Porque a gente não tem isso no Antigo Testamento. A gente tem um Sheol no Antigo Testamento, que é onde o lugar que o camarada vai, ou seja, é a sepultura, onde o cara fica. Não é um lugar de tormento, nem nada, é simplesmente onde o cara vai. E Davi dormiu com seus pais, ou seja, o cara morreu e foi enterrado. Essas outras ideias que vieram depois, de um lugar que a gente sobe para cima para o céu, ou desce para baixo, que é para o inferno, um parênteses, os terraplanistas vão jogar justamente isso, que o inferno é para baixo. Depois, na semana que vem, eu vou mostrar a figura aonde que é para baixo, aonde que é o inferno, tá? Fecha parênteses. Então, essas ideias vieram muito depois, com o desenvolvimento da filosofia, até com influência da filosofia grega, tá? Dentro da teologia. Se é certo ou não, isso é uma outra discussão que a gente pode fazer isso depois. Agostinho, isso, foi Agostinho, né? Toda verdade é a verdade de Deus, venha de onde ela vier, exatamente. Teve até desenvolvimento teológico em cima da literatura. Boa parte do imaginário nasceu abraçado com a Divina Comédia de Dante. Exatamente, eu estava tecendo justamente com a Divina Comédia de Dante, onde ele vai falar lá da parte do inferno, do purgatório e do céu, estava justamente com isso. Porque, não vou entrar nessa discussão, mas só colocando um parênteses aí, a ideia que nós temos de inferno, de tudo mais, de um lugar, o imaginário, quando a gente fala assim, como é que é o inferno, como é que é o céu, se a gente perguntar isso, a gente não vai responder com versículos bíblicos. A gente vai responder com imagens que, em sua grande parte, estão na Divina Comédia de Dante. Tá? É um negócio interessante, né? Mas essa é uma outra discussão. Deixa eu avançar, senão a gente acaba perdendo. Porque, assim, tem bastante coisa. E veja, toda essa discussão que a gente está tendo aqui, essa parte de filosofia, que está amarrado com teologia, a igreja impediu em qual momento aí, ó, vamos acabar com essa discussão aí de filosofia. Teve algum momento que fez isso? Não teve. Não teve. Então, essa ideia bem aqui atrás, vocês estão vendo os slides, né? Porque eu não estou vendo aqui, estou rodando os slides aqui como se tivesse tudo normal, tá? Então, se vocês não estiverem vendo, vocês me avisam. Então, essa ideia aqui do. Então, a igreja se colocou
Na cristandade, a maior parte da cristandade foi uma discussão sobre a relação da natureza de Deus e lutas por poder eclesiástico. Não foi. Só nessa pequena discussão que a gente teve aqui, não foi. E assim, a gente está discutindo algumas coisas com relação à teologia, mas isso teve influência não só na teologia em si, mas teve influência também no resto do conhecimento, ou, vamos dizer assim, do proto-conhecimento que estava começando naquele período, tá? Bom, avançando um pouquinho mais, então, Justiniano e Tertuliano, um pouco de história, alguns pontos que eu estou pincelando ainda sobre essa grande noite de 1000 anos, tá? Bom, aqui também tem pelo que eu estou vendo aqui, está cheio de erro de digitação também. A igreja, e aqui não é um mito, mas sim uma constatação, de que a igreja foi responsável pela manutenção da educação e cultura romana no meio bárbaro, tá? Eu estou fazendo um curso de História, Filosofia e Direito com o Carlos Xavier. Depois, se alguém tiver interesse, eu mando o link, tudo. Vocês podem até analisar, que é durante um ano. E lá é um curso, vamos dizer assim, de Direito, que vai ter uma parte de Filosofia e de História, com centro na questão do direito, e aí eu puxei algumas informações justamente desse curso que eu estou fazendo lá. Então, por exemplo, essa questão da igreja foi responsável pela manutenção da cultura e da educação no meio bárbaro, é justamente depois daquela queda de Roma, ali no século V, 450 e poucos, com a queda do Império Romano, por causa dos bárbaros, a gente vai ter aí o direito. Não sei se tem alguém da área do direito aqui. Quem for da área do direito, por favor, me corrija e pode até complementar muito mais, que eu não sei praticamente nada de direito. A gente tem até depois disso, da invasão dos bárbaros, a questão do direito visigótico, que é uma fusão entre o direito romano, né, a parte de cultura e todos de cultura do direito, como é que o direito era feito, tudo mais, com a questão do direito natural, vamos colocar assim, dos bárbaros. E nessa fusão a gente tem o direito canônico, tá? O direito visigótico. Só que quem fazia isso, esse intercâmbio, ou vamos dizer assim, mantinha a cultura romana depois vamos dizer assim, depois do que você não tem mais de Roma, era a igreja. Aí você ainda tem um império, vamos colocar assim, quase que um império romano no Ocidente, né? Mas por causa daquelas divisões, daquelas quebras, no Ocidente, no Oriente, você tem um Oriente que fica um pouco meio afastado, tá? Mas no Ocidente acabou se mantendo essa cultura e essa educação. No caso do Ocidente, especificamente, pelo trivium, tá? Que é a forma onde o direito romano, aqui estou sendo específico na questão do direito, foi mantido no Ocidente, tá? E o quadrivium, tá? O quadrivium é um pouquinho mais para frente, onde vai ter uma grande influência até para o nascimento das universidades. Universidades. O que é uma universidade? Naquela época já tinha um conceito um pouco semelhante. Universidade é um lugar, é um centro onde você estuda, essa parte da faculdade, faz pesquisa e faz extensão. Essa é a ideia que nós temos hoje em dia de universidade. A universidade é algo que tem faculdade, a parte do ensino, você tem pesquisa e você tem a parte de extensão, a aplicação disso. Essa era mais ou menos, vou fazer um anacronismo aí, da ideia de universidade nessa época, ou da ideia de universidade que nasceu a partir, ou com uma força muito grande do quadrivium, tá? O trivium e o quadrivium eram as artes liberais, o trivium, as 3 artes liberais, e o quadrivium, que eram as outras 4 artes liberais. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça. O trivium era a retórica, a dialética e a gramática, e no que eram as 3 primeiras, e o quadrivium era as outras 4, que eram a aritmética com astronomia, a geometria e a música. Na realidade, era aritmética, a parte teórica. Quando você fazia uma aplicação da aritmética, você ia para a música. Aí você também tinha um estudo da geometria. Quando você fazia uma aplicação da geometria, você tinha a astronomia. Não a astronomia observacional, que nós temos hoje em dia e tudo mais, mas a astronomia no sentido vamos colocar assim, de posições geométricas, né? Dentro de um local espacial.
acabava indo para a questão da astronomia, tá? Então esse é o trivium e o quadrivium. Você tinha também a questão do direito canônico, que era desenvolvido dentro da igreja, né? Bárbaros e romanos sob a igreja. Carlos Magno, que foi imperador, e aí tem esse nome todo aqui que tem um significado aonde vai ter, vamos dizer assim, toda a questão da igreja. Claro, vai ter uma questão política no meio, porque sempre tem, não tem como, mas a influência ou a questão da restauração da igreja de manter a cultura romana e a educação romana ao longo dos séculos. No ano 800, o Papa Leão III impulsou Carlos Magno, que era um bárbaro, a imperador do sacro, que vem da parte de sagrado, ou seja, da parte da igreja, império, porque era um império numa questão política e de exército, de. Nossa, agora me fugiu o nome. Hoje está me fugindo todos os nomes. A parte militar, tá? Império Romano, porque tinha a parte do Império Romano que ainda estava se mantendo, e germânico, que vinha da parte dos bárbaros, né? Claro, aqui tem uma discussão. Bom, o Sacro Império Romano Germânico não era nem sacro, nem império, nem romano, nem germânico. A gente pode entrar nessa discussão também, mas é um outro detalhe. Mas aqui o foco que eu quero dar é justamente esse, que a igreja estava dentro disso e ainda estava mantendo essa cultura e tudo mais. E aí tem um detalhe que eu aprendi, eu não sei se vocês sabem sobre isso, mas eu aprendi nesse curso, eu queria compartilhar com vocês. Né? O Trivium era estudado com as crianças, né? A partir dos 4 anos de idade até os seus 12, 15 anos de idade. Depois, o jovem iria estudar o Quadrivium. Tá? Depois disso, o cara já estava formado, vamos dizer assim. Aí o cara ia para a universidade ou para um centro de estudo, né? No caso da universidade mais para frente, aí ele ia escolher alguma das áreas: teologia, direito ou medicina. Aí o cara fazia um curso de teologia, ou fazia um curso de direito, ou fazia um curso de medicina. Ele terminava esse curso de direito, teologia ou medicina e tinha um título de doutor. Detalhe, como é que a gente pode fazer um equivalente aí anacrônico com os nossos dias de hoje? Isso aqui seria o equivalente a o trivium, quadrivium, a nossas faculdades geral, de forma geral. Inclusive nos Estados Unidos hoje ainda tem uma faculdade, por exemplo, de bacharel em artes ou artes liberais, que é onde o cara vai aprender isso aqui. Trivium, quadrivium. Então isso aqui, vamos colocar assim, seria a faculdade. O cara aprendeu a faculdade em artes liberais, está aqui. Aí o cara ia fazer uma pós, um mestrado, doutorado, tudo junto, em teologia, ou direito, ou medicina. Quando você termina a sua pós inteira, mestrado, doutorado, porque aqui no Brasil é dividido, mas lá fora geralmente você tem um curso de PhD, depois que se você está fazendo curso de PhD em física, por exemplo, e aí lá no meio você não quer terminar o curso, mas você quer ficar ali, geralmente é em torno de 6, 8 anos, dependendo do curso, ou até mais. Lá no meio, quase no meio ali, você para de fazer o curso, não quero fazer mais nada. Aí você para, apresenta lá os trabalhos e tudo, e aí você ganha o título de Master, né? Ou seja, de mestre em ciências ou naquele curso que está fazendo. Então você sai com o nosso equivalente ao mestrado. Você conclui o curso inteiro, aí você tem um título de PhD, que é doutor de Philosophy of Doctor, que é doutor em filosofia, dentro daquela área que você está trabalhando, que seria o equivalente ao nosso doutorado aqui no Brasil. No Brasil a gente faz tudo dividido, mestrado, 2 anos ali direitinho, doutorado, 4 anos, tudo direitinho, fechou. Você não quer entrar no doutorado, você só faz o mestrado e é um curso fechado, acabado. Você tem um título de mestre em alguma área. Você vai fazer o doutorado, você faz o doutorado todinho, completinho, você vai ter o título de doutor. Aqui é mais ou menos o equivalente a isso. Graduação inteira, então você é graduado em artes liberais, as 7 artes liberais. Aí você faz um curso de pós em teologia, você sai com o título de doutor em divindade. Ou você termina o curso de direito e tem o título de doutor na área de direito. Ou você termina o curso de medicina e tem um doutor em medicina. Por isso que hoje em dia o cara termina a graduação o bacharel em direito, o pessoal chama ele de doutor. Um médico que acabou o curso de medicina agora, não tem doutorado, a gente chama ele de doutor. Os teólogos que acabam. Isso aqui já é um pouco mais raro, né? Apesar de que no Brasil tem também. O cara termina o curso de teologia e aí o pessoal chama ele de doutor, hoje em dia, por causa desse período histórico, tá? Só que hoje em dia é doutor quem tem doutorado, né? Aí entra aquelas brincadeiras todas que a gente gosta de fazer, tá?
É claro que eu não vou falar isso pro meu médico nem pro meu advogado, que eles não são doutores, porque eu não vou fazer isso de forma alguma. Não façam isso, tá? Chame o cara de doutor sem nenhum problema, sem nenhuma briga ou rixa, tá? Bom, continuando então nessa parte um pouquinho mais de história, a gente tem aí alguns problemas, sim, dentro da alta Idade Média, que é aqueles primeiros, vamos arredondar, os primeiros 500 anos, né, até o ano 1000 e pouquinho, uma pobreza cultural na Alta Idade Média, devido aí tem alguns problemas que tiveram nesse período, conflitos com o Islã, que depois acabou tendo as cruzadas, aí teve as cruzadas, teve a morte de muitos nobres é, nas cruzadas e tudo mais, e até um período um pouco antes, e aí como muitos nobres estavam morrendo e tudo mais, acabou centralizando os poderes na mão dos reis, até que a gente teve o absolutismo monárquico, tá faltando acento aqui também, tá cheio de agitação, tá? Bom, então a gente teve isso, e depois, nesse período também, mais no início da Baixa Idade Média, vamos colocar assim, depois do ano 1000, 1100, o escolasticismo medieval, que a gente já conhece bastante, Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham, onde eles faziam, aqui eu coloquei apenas três, mas tem muito mais gente, uma sistematização racional e defesa da fé, dentro desse período do escolasticismo, mas é claro que acabavam caindo em discussões desnecessárias. A gente tem discussão do tipo quantos. Isso é sério, tinha esse tipo de discussão. Quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete? Não sei se vocês já viram alfinetes, vocês já são bem mais novos, mas na casa da mãe de vocês ou da avó tem uns alfinetes. Na cabeça do alfinete, quantos anjos que dá pra gente colocar ali em cima dessa cabeça de alfinete dançando? Esse era um dos tipos de discussão que se tinham, né? Discussão puramente desnecessária. Adão tinha umbigo, exatamente. Bom, Adão é o primeiro homem. Pessoas que são nascidas de mulher têm umbigo. Adão tinha umbigo? Então esse era o nível que acabou, infelizmente, porque o escolasticismo dá para aproveitar bastante coisa dele, acabou caindo nessas discussões necessárias, tá? E aí lá no final do século XI, lá em 1088, 1140, 1150, começa a aparecer as universidades. A Universidade de Bolonha, a Universidade de Oxford, em 1200 vem a de Cambridge, antes tem a Universidade de Paris, que é esses grandes centros de desenvolvimento, onde o camarada ia lá para estudar. Estudar o quê? Trivium e quadrivium. Aí depois que ele terminava de estudar o Trivium e quadrivium, ele ia estudar teologia, ou direito, ou medicina, ou se ele fosse um maluco, igual tem alguns malucos hoje em dia que estudam 10 matérias em um dia em duas faculdades diferentes, o camarada poderia estudar teologia e direito na mesma faculdade, ou terminar um e depois ir para outro, porque a base já estava feita. Trivium, quadrivium. Já estava feitinho. Então vamos concluir e vamos fazer outras faculdades. Vamos pegar outros títulos de doutor, tá? Dentro das universidades. E é claro que, agora veja, aonde é que está o fio que não foi desmanchado? A igreja é responsável pela manutenção da cultura e educação romana no meio bárbaro. Trivium, que é a questão da manutenção do direito romano e outras coisas mais, dentro ou com o suporte da igreja. A cultura e a educação não se acabou. Foi desenvolvida ainda mais. Tá? Então, teologia, direito e medicina foram desenvolvidos. Tá? E aqui a gente tem o surgimento das universidades dentro, podemos colocar assim, né? Dentro das igrejas. Você tinha esse tipo de desenvolvimento. Tá? E aí tem alguns mitos aqui. Eita, acho que não quero estourar o tempo para a gente poder discutir algumas coisas. Acho que tem uns minutinhos, mas eu já estou indo para o final já. Bom, fortalecimento do mito, ou seja, essas coisas que foram aparecendo, que igual o Numbers vai citar, Roger Bacon foi aprisionado por 8, 10, 15 anos, vai depender de como é que você consulta na internet, que o Shark vai até mencionar isso, mas a notícia de que ele ficou preso e tudo mais só veio 100 anos depois da morte do Bacon. Tá, o Bacon ficou preso, a igreja perseguiu ele. Tá, e você ficou sabendo disso quando? Ontem. Pô, mas ontem já fez 100 anos da morte dele. E ele ficou preso. Ou seja, ninguém sabia disso. Entre aspas, a igreja persegue cientistas e impede a ciência. Tá, onde? Não tem. É o tipo de coisa assim, vamos dizer assim, não tem como nem o que refutar, porque não tem.
você vai refutar algo que não aconteceu? É um pouquinho complicado, né? E um dos responsáveis que eu vejo, na realidade, pode ter até mais, é esse camarada aqui, o iluminismo. Tá? E aqui eu estou fazendo aqui, não dá tempo de entrar nessa discussão toda, eu estou resumindo todo o iluminismo que puxou esse mito de que a igreja perseguia e tocava fogo em Galileu e outros caras, é justamente a questão do iluminismo que vem com a questão do progressismo, ou seja, com essa ideia de contraste com o conservadorismo. A história sempre tem um processo, vamos dizer assim, otimista e sempre tem um progresso. O ordem progresso, por exemplo, da nossa bandeira. Tá? Então você sempre tem uma coisa que vai avançando para melhor, a ideia de evolução para melhor. Em contraste com o conservadorismo, a gente vai conservar aquilo que está funcionando e tem até um certo pessimismo com relação a isso, por isso que eu coloquei em contraste. Racionalismo, principalmente das ciências naturais, a gente tem aí no século XVII, que não é bem a nossa discussão de hoje, mas só para ver de onde é que esse mito começou, ou quem foi que começou a propagar o fake news, que foi no período do iluminismo, onde a gente tem as ciências naturais, principalmente ali na época depois de Galileu, né, na época de Newton, onde a gente descobre Laplace e outros, a gente descobre, olha, tem aqui a mecânica de Newton, a física toda, não precisa de Deus para responder isso nada. Não precisa de Deus é porque os camaradas lá da Idade Média, no período da Inquisição, tocavam fogo nos cientistas para a gente não descobrir o que a gente descobriu hoje. É mais ou menos essa ideia. Reducionismo, niilismo, relativismo moral com pitadas de gnosticismo, ou seja, com aquela ideia do racionalismo, ou com aquela ideia de que você adquire conhecimento, você é liberto, você atinge, sei lá o que você pode atingir quando você tem o conhecimento das coisas, o conhecimento da, da verdade absoluta, isso te liberta. Isso é um discurso do gnosticismo, onde você alcança a salvação pelo conhecimento. Você adquire um conhecimento dado pela divindade ou pela natureza e tudo mais, e isso te liberta. Isso é a ideia do gnosticismo. Uma das correntes filosóficas que colocava a heresia dentro da igreja lá no início da igreja. E aonde os apologistas, principalmente, combatiam bastante. O gnosticismo. Isso aqui eu estou falando de século 17, 18, mais ou menos. Mas hoje em dia, isso aqui, hoje em dia, século 21, isso aqui está em alta. Né? Nós temos aí, por exemplo, alguns camaradas da alta sociedade dentro do judiciário dizendo que a gente está precisando de um choque de iluminismo para ver se pega no tranco, está precisando de um racionalismo, alguma coisa para libertar o povo. Discurso do gnosticismo. Tá? Discurso da onde é só a razão importa e qualquer outra coisa transcendente a isso está fora, isso é atraso, isso é obscurantismo, isso é inquisição, igreja está perseguindo e tudo mais. Isso está fora. Olha onde estão as raízes. Tá? E essas raízes que estão aqui no iluminismo é o que propaga, ou que começou a propagar as ideias que nós temos desse mito de que a igreja perseguia e tudo mais. Tá? Aqui tem alguns exemplos, e eu já vou concluir, que eu puxei deste livro aqui, Cientistas de Batina. Tá? É um livro de dois, inclusive está em português, tá? É um livro de dois italianos, aonde eles vão falar de vários cientistas de dentro da igreja. Tá? E eu puxei um deles, que é o Nicolau de Oresme. Na realidade, são vários cientistas aqui, mas esse Nicolau de Oresme, ele é do século XIV. Os outros cientistas que tem aqui são depois do século XV, XVI, aí está um pouquinho fora do período histórico que eu estou colocando, mas tem diversos outros cientistas aqui. Nicolau de Oresme, o que ele fez? Eu peguei o capítulo, que também é curtíssimo, é o primeiro capítulo deste livro, Cientista de Batina. Só peguei o primeiro capítulo e dei uma olhada ali do que ele fez. Olha as poucas coisas que esse cara fez. Século XIV, quando a igreja estava tocando fogo em cientista porque estava propagando terra redonda e por aí vai. Olha o que esse cara fez. Ele fez tradução das obras de Aristóteles, lá do original. Tá? Publicou a obra sobre astrologia. Nem todo mundo é perfeito, tá? Então, a astrologia nessa época, na realidade, ela estava mais relacionada, não é o besterol de astrologia que nós temos hoje em dia. A astrologia nessa época era um pouquinho mais séria, tá? Não uma questão de controle da vida humana através dos astros, tá? Dá uma discussão bastante longa, mas vamos colocar aí, seria o
equivalente à ação de Deus através da astronomia. Vamos arredondar por aí, tá? Para também não tocar fogo nesse cara. Ele não foi para fogueira. Tá? Então ele publicou obras sobre astrologia, teologia, matemática, latim, tratados sobre moedas e comentários. Além de fazer a tradução, ele também fazia comentários das obras de Aristóteles. Quais as obras? Ética, Política, Economia, Pava Naturalia é um livro de comentários do livro de física do Aristóteles, que parece que foi perdido. De Anima, e aí tem os outros nomes em latim, que ele publicou os comentários sobre isso, tá? Esses são o título dos livros. E foi o camarada, no século XIV, que deu uma hipótese interessante, que a Terra já era redonda nessa época, tá? A Terra já é redonda desde o século IV a.C., a gente vai ver isso na semana que vem. Tá? Então a Terra já era redonda, mas ele colocou uma bom, dado que a Terra é redonda, será que ela gira ao redor do seu próprio eixo? Então esse foi um dos primeiros. Eu não conheço outro, talvez tenha, mas esse é o único que eu conheço mais antigo que mencionou essa ideia de movimento de rotação da Terra. Era um cara ali dentro da igreja, tá? Era um cientista de batina, tá? Tem toda a história dele dentro da igreja, dentro do clero e tudo mais. Bom, outros que tiveram, vamos dizer assim, um pouquinho depois, bastante conhecidos, eu vou falar na realidade deles na semana que vem, que eu vou focar um pouquinho mais na semana que vem. Copérnico. Bom, Copérnico foi o cara do heliocentrismo, né? Kepler foi um outro cristão também, que fez as leis de Kepler que nós conhecemos. Galileu, que não foi para a fogueira e tudo mais. Tem toda uma discussão no livro mesmo do Numbers tem uma discussão sobre isso, tá? Da questão do julgamento de Galileu, então vocês podem ver até mais detalhes, tá? Então na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais sobre o Copérnico e sobre o Kepler, só um pouquinho mais detalhado, nessa questão sobre Terra plana, que é um outro mito que a gente vai ver na semana que vem, tá? Bom, era isso que eu tinha preparado aí, algumas poucas. Nem teve figurinha, na semana que vem vai ter umas figurinhas mais bonitinhas. Vai ter figurinhas bonitinhas, que aqui não teve, né? Aqui só foi uns tópicos bastante rápidos, né? São detalhes muito mais históricos, tá? E aqui estão os meus contatos, depois se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou até pegar esses slides, tá aí, podem procurar por aí, tá? Então,